Padrão ouro. Esse tema é muito bom. Esse tema é um dos temas que eu gosto muito da minha disciplina de História Econômica Geral. Padrão ouro. O que foi esse padrão? O mito do padrão ouro, né? Se realmente funcionou ou se não funcionou. Tem vários livros sobre padrão ouro. Na disciplina que eu leciono, eu gosto do polonês, né, que falei anteriormente, né? Porque é um dos pilares da civilização do século XIX, mas também eu gosto do B.R. Eichengreen, né, sobre globalização do capital. Tem outros que eu também poderia... lembrei aqui do Robert Triefn. Robert Triefn tem o primeiro capítulo, Sistema Monetário Internacional, que também é muito bom, que vai falar o padrão ouro, mitos e realidades, 1815-1913. O que foi? O que constituiu o padrão ouro? Muito bem, se falar, por que o ouro? Bom, porque o ouro é milenar pensar isso, né? Esse vil metal. Por quê? Porque ele já é reconhecido em várias civilizações, em vários lugares do mundo, civilizações que não se conheciam, por exemplo, entre os astecas, os incas e os mesopotâmios e os egípcios, né, que não tinham contato, ambos utilizavam ouro para adornos, como metal raro, né? Tinha ouro na América, tinha ouro na África, tinha ouro na Europa, na Ásia, e sabendo todos eles que eram um nobre metal, né? Isso que é importante saber. A utilização do dinheiro também é multimilenar. Passagens bíblicas, por exemplo, Judas vendeu Cristo por 30 moedas. Né? 30 moedas. E moedas teve presente em várias civilizações. Né? Quando a gente vai a algum museu, Museu do Valores, por exemplo, em Brasília, do Banco Central do Brasil, tinha ali moedas de vários lugares do mundo em várias épocas diferentes, como um facilitador das trocas. No primeiro momento, né? O Império Mongol, eu já falei no anterior, que ele é de 1206 a 1368, eles utilizaram também moeda em forma papel lastreada em ouro e seda. Olha só, eles, né, é um dos pioneiros, digamos assim, o Império Mongol, de criar um sistema monetário, né, ancorado, né, no ouro e na seda. Era raro a seda também, né? Então, e com isso também criaram títulos da dívida, né? Títulos da dívida do Estado. Né? Os mongóis foram inovadores nesse sentido. Então, a moeda surge como um facilitador, como um meio de troca. Mas hoje, nesse capitalismo financiarizado, a moeda assume também uma função, né, especulativa. A moeda também é um ativo especulativo, existe uma demanda especulativa em torno do dinheiro. Essa natureza contraditória da moeda, como um bem que permite facilitar as trocas, que promove o desenvolvimento, que financia políticas sociais, que é um instrumento de enriquecimento privado, né? Um ativo especulativo, onde eu ancoro, né, a minha possibilidade de ganhos, de rendimentos futuros, né, o dinheiro para obtenção de rendimentos futuros, dado o grau de incerteza na economia. Nessa perspectiva pós-keynesiana, a interpretação sobre dinheiro é muito interessante. Mas nós vamos ter um padrão monetário definido pela primeira vez, é o padrão ouro. Né? E por que o padrão ouro? O que fez o Inglaterra, o grande sistema gerenciador desse sistema monetário. Então, o padrão ouro tem a ver com alguns princípios. Vamos lá. Paridade, conversibilidade e um certo autoajuste. Né? Paridade é a mesma quantidade de moeda que circula, né? Tem que ter a mesma quantidade de moeda, né, de ouro depositado em algum canto aí, né? E conversibilidade é que eu posso converter numa outra moeda. O dólar é moeda conversível, todos podem converter nela. O euro, de certa forma também, né? A libra era moeda conversível. Como é que foi constituído o padrão ouro? Né? Através de alguns atos bancários, um conjunto de leis que normatizam o sistema bancário em inglês. O Banco da Inglaterra, né, ele é de 1694, um banco privado, foi criado como banco privado. Né? Quando o Isaac Newton era, digamos, diretor, né, superintendente
né, gerenciava a Casa da Moeda da Inglaterra, numa crise de oferta da prata, ele instituiu um ato bancário que definiu que o único sistema monetário aceito seria o ouro, e foi definido então como padrão ouro, o padrão monetário ali internacional não, em inglês, e saindo a prata de circulação, saiu do bimetalismo para o padrão ouro. Outro também ato bancário importante é o de 1844, que deu, né, o Tesouro inglês, que o Tesouro é desde o ano 1064, se não me engano, né, que ele deu autorização para o Banco da Inglaterra ser o banco emissor. Primeiro nós temos que entender que havia bancos, o Banco da Inglaterra, o Banco da França, eram todos bancos privados, não existia a ideia de um banco, né, estatal. E quem gerenciava a moeda eram os tesouros, né? O governo gerenciava a moeda, mas era o tesouro de cada país que tinha a gerência, o controle sobre a moeda, né? Porque não existia a ideia de um banco central, mas havia os bancos de cada país, tinham o seu banco principal. O Brasil tinha um Banco Brasil, criado em 1808, né, com a chegada da família real. Então, era o banco que ele era o depositário, né, do tesouro. Esse título é importante. Mas, então, em 44, foi dada autorização para o Banco Central emitir, o Banco da Inglaterra ser o banco emissor da libra esterlina, né? E outro ato bancário também importante, em 1946, o Banco da Inglaterra foi estatizado e, em 98, ele tornou-se um banco independente. Mas eu quero mostrar aí uma charge chamada A Velha Senhora da Rua da Agulha, traduzindo assim em português, porque o tesouro inglês ele fica na rua chamada Rua da Agulha, traduzindo para o português mais ou menos, né? E mostra ali o tesouro sempre assaltando, né, o Banco da Inglaterra, sempre indo ao Banco da Inglaterra, né, e roubando o dinheiro dele, porque o Tesouro estava sempre precisando de recursos do Banco da Inglaterra, né. E quais eram as funções do Banco da Inglaterra? O Banco da Inglaterra ele era o foco do liberalismo londrino. Ele detinha a posse exclusiva dos saldos do governo, era o depositário dos recursos do Tesouro inglês, portanto era muita coisa. Ele servia como banco central da Inglaterra. Ele não era um banco central, mas ele era um banco central. Como não era um banco, mas era um banco central? É porque não havia essa concepção de banco central ainda, mas ele servia o papel de banco central, né? Ele possuía o sistema de reserva em ouro, por exemplo, né, para fazer o sistema da libra esterlina, né? E ele também agregava ao seu redor vários outros bancos, né, vários outros bancos que estavam em torno dele, porque o Banco da Inglaterra, né, ele fica em Lombard Street, né, na City Londrinas, né, fica Lombard Street, fica a Bolsa de Valores, fica o sistema monetário, os bancos ingleses, então ele fica ali, né, nesse endereço, e sendo então o banco emissor. A gente tem que entender também o papel da emissão monetária. A moeda, vamos definir a diferença de moeda. Existe a moeda mercadoria, que é moeda lastreada, pode ser lastreada no ouro, por exemplo. A moeda fiduciária, que é a moeda sem lastro, né? Basicamente, entendermos esses dois tipos de moeda para entender o padrão ouro. Moeda mercadoria e moeda fiduciária. Então, inicialmente, vamos lá agora em detalhe, inicialmente era o ouro que era cunhado em moedas e utilizado nas negociações, cunhado em ouro mesmo, moeda cunhada em ouro. Era bimetálico, depois passou a ser só em ouro a partir de 1717, daquele ato bancário de Isaac Newton. Então as transações internacionais, transações eram feitas em ouro. Mas não havia essa circulação generalizada de dinheiro nas populações, né, nas pessoas de vida simples, de vida comum, na massa, né? A aristocracia, a nobreza, a realeza, lógico, os comerciantes, exportação e importação, havia esse fluxo de mercadoria, né? Mas, um fluxo de mercadoria que utilizava moeda, né? Mas no pensar mesmo, né, um sistema monetário ativo não havia ainda. Mas o que vai acontecer? O ouro vai deixando de circular e vai sendo substituído por moeda papel.
Só que essa moeda papel, ela estava lastreada em ouro. E o Banco da Inglaterra, então, vai começar a emitir cada vez mais o sistema de moeda, moeda papel e não mais em ouro, e substituindo o ouro. E ao longo do século XIX, então, vai sendo dominado por um sistema monetário de libra esterlina, não mais na moeda em espécie em ouro. No Brasil também. Depois ela vai sendo recolhida e sendo substituída pela moeda em forma de papel, né? Então, nesse sentido, né, acreditava-se que havia a mesma quantidade de ouro depositada na moeda que estava impressa ali. Isso que é a ideia de moeda mercadoria. Então eu tinha ali 10 libras, deduzia-se que tinha 10 libras em ouro depositado no banco da Inglaterra. E não havia. Inicialmente havia, mas não havia. Criou uma dimensão, foi criando tanto o fluxo mercantil, foi criando tanto a circulação de moeda, que tinha muito mais moeda circulando do que ouro depositado no Banco da Inglaterra. O Robert Trift vai falar justamente isso, né? Tem um dado interessante dele, que ele vai demonstrar que tinha mais moeda, mercadoria em ouro do que circulando. Faltavam moedas. Deixa eu achar aqui. Olha só, um dado interessante. Em 1815, 60% da moeda que circulava era moeda mercadoria, ou seja, lastreada em ouro. E apenas 33% era moeda fiduciária, ou seja, que não tinha lastro monetário. Mas já em 1913, só 13% da moeda era mercadoria com lastro em ouro, na Inglaterra, né? E 87% já era considerado moeda fiduciária. Portanto, o padrão ouro já era, na verdade, um mito, mas um mito importante, que dava estabilidade na moeda, dava estabilidade, né? Isso temos que entender. Ele como um fator de estabilidade econômica. Era um mito, mas que permitia estabilidade econômica.